Qual tipo de orc era mais poderoso? Os servos corrompidos de Sauron ou as criaturas grotescas criadas por Saruman? Meu Uruk-hai lutador, a quem você serve? Saruman. Os Uruk-hai nasceram do sangue, da lama e da escuridão. Mas será que eles superavam os orcs comuns de Mordor? Eu não recebo ordens de orcs, vermes. Hoje você vai descobrir qual dessas raças malignas reinava no caos da Terra-média. Muita gente se pergunta qual é a diferença entre os orcs normais e os Uruk-hai. Os Uruk-hai eram só orcs mais fortes ou eram outra coisa completamente diferente? A gente já falou antes sobre os orcs, como eles surgiram e de onde vieram. Morgoth foi quem criou os primeiros, lá no começo da história da Terra-média. Ele corrompeu elfos e talvez humanos, animais ou alguma outra criatura. Tolkien mudou de ideia algumas vezes sobre isso, então não existe uma resposta única. O importante é que os orcs não eram criados um por um do zero. Eles se multiplicavam sozinhos, e existiam orcs fêmeas que faziam esse tipo de reprodução acontecer. E como esses orcs foram moldados por Morgoth, eles ficaram ligados a ele, sendo totalmente leais, e essa lealdade passou para Sauron depois que Morgoth caiu. Durante milhares de anos, nos eventos contados no Silmarillion, os orcs serviram como o exército principal de Morgoth e depois de Sauron. Eles eram úteis, obedientes e fáceis de se multiplicar, o que ajudava a formar grandes exércitos rapidamente. E para um ser imortal como Morgoth, eles eram a tropa perfeita. Além disso, ele gostava da ideia de zombar das criações de Eru Ilúvatar, o criador de tudo. Os orcs eram basicamente uma versão corrompida dos elfos, e Morgoth parecia se orgulhar disso. Mas, sendo bem realista, até Morgoth devia saber que os orcs estavam longe de ser um exército ideal. Eles odiavam a luz do sol e só saíam durante o dia quando eram forçados. Isso atrapalhava muito as estratégias de guerra, e era um dos motivos pelos quais tanto Morgoth quanto Sauron cobriam o céu de trevas antes de atacar. Além disso, os orcs eram bagunceiros e nem um pouco inteligentes. Eles não tinham o talento dos elfos ou dos anões para construir ou fabricar coisas. E se não estivessem sob controle, acabavam brigando entre si. Eles precisavam ser constantemente vigiados. Mesmo com tantos exércitos formados, os orcs nunca conseguiram dominar a Terra-média. Então, depois que Sauron passou um tempo se reorganizando e construindo seu poder na Terceira Era, ele percebeu que precisava de algo melhor. Foi nesse período, durante os séculos em que ele se escondia em Dol Guldur e reunia forças entre os povos do leste, que surgiram os Uruks, também conhecidos como Uruk-hai. Eles foram criados em Minas Morgul e apareceram no ano 2475 da Terceira Era, quando destruíram a cidade de Osgiliath, que era super importante para Gondor. Esses novos Uruks eram diferentes. Uruk é uma palavra na língua negra que significa orc, e Hai quer dizer povo, ou seja, povo orc. Mas eles eram maiores, mais rápidos, mais fortes, mais espertos e muito mais disciplinados do que os orcs comuns. Depois de invadirem Osgiliath, ficaram por lá por anos, até deixar a cidade em ruínas, do jeito que a gente vê nos filmes. E é aí que vem a confusão.
Nos filmes, parece que os Uruk-hai foram criados por Saruman como se fosse invenção dele. A gente vê eles saindo de dentro daqueles casulos nojentos e sendo descritos como uma mistura de orcs com homens e goblins. Mas, na verdade, Saruman não foi o criador original dos Uruk-hai. Eles vieram de Sauron, ou dos que trabalhavam para ele em Mordor. O que o Saruman fez foi pegar essa ideia e melhorar. Ele começou a formar seu próprio exército e, em vez de usar os orcs comuns, ele preferiu os Uruk-hai, mais fortes e leais. Além disso, ele também misturou humanos e meio-orcs entre as tropas. Saruman estudou Sauron e as suas técnicas por muito tempo, então é bem provável que tenha aprendido direto com ele como criar esses novos guerreiros. No fim das contas, os Uruk-hai eram como uma versão turbinada dos orcs. Mesmo que Tolkien nunca tenha explicado direitinho como os Uruk-hai foram criados, dá para entender algumas coisas pelas pistas que ele deixou. Eles claramente eram orcs, só que uma versão diferente, mais evoluída. O próprio nome na língua negra significa povo orc, então eles não surgiram do nada. Com certeza foram criados a partir de outros orcs, misturados e modificados de algum jeito. Em O Senhor dos Anéis, só Eru Ilúvatar, o criador de tudo, tem o poder de criar algo do zero. Isso significa que os Uruk-hai foram feitos a partir de orcs já existentes, com alguma mistura de outras raças e magia sombria envolvida. Ninguém sabe ao certo o que mais foi adicionado a essa mistura. Os ossos de Isildur, talvez, mas há indícios de que pode ter sangue humano no meio. Eles são mais altos, mais fortes, mais inteligentes e conseguem lidar melhor com a luz do sol, características bem mais próximas dos humanos. Quando Barbárvore vê os Uruk-hai de Saruman, ele diz que eles parecem orcs melhorados ou cruzados com humanos, chamando isso de uma maldição negra. E faz sentido. Os Uruk-hai realmente são uma versão mais avançada dos orcs, mas criados com métodos nada naturais. Também existem pequenas diferenças entre os dois tipos de Uruks que aparecem nas histórias. Os Uruks de Barad-dûr, que serviam a Sauron, ainda tinham o corpo típico dos orcs, braços longos, pernas tortas e uma ótima visão no escuro. Já os Uruk-hai de Saruman eram mais altos, mais fortes e conseguiam lutar até sob o sol sem problema. Ou seja, Sauron pode até ter criado os primeiros Uruks, mas foi Saruman quem aperfeiçoou a ideia para seus próprios planos. Os Uruk-hai de Saruman tinham o símbolo da mão branca pintado nas armaduras e usavam elmos com uma runa em forma de S. Ele também equipou suas tropas com armas melhores, espadas largas no lugar das cimitarras enferrujadas dos orcs comuns e grandes arcos feitos de madeira, parecidos com os usados pelos humanos. Já os Uruks de Sauron usavam o olho vermelho como marca e ainda seguiam o estilo de guerra dos orcs, com o céu escurecido antes das batalhas para que pudessem enxergar melhor à noite. Enquanto isso, os Uruk-hai de Saruman podiam marchar à luz do dia, o que dava a ele uma enorme vantagem. Então, resumindo, os Uruks de Sauron eram basicamente uma versão melhorada dos orcs, mas ainda bem parecidos com eles. Já os Uruk-hai de Saruman eram outra história, uma tropa mais disciplinada, rápida e capaz de lutar contra humanos e elfos em qualquer hora do dia. Então, qual é a real diferença entre os orcs e os Uruk-hai? Depende de qual Uruk-hai você está falando, os de Sauron ou os de Saruman. Ambos são versões mais fortes, altas e organizadas do que os orcs comuns, mas os de Saruman foram criados claramente com mais ambição.
Sauron apenas aprimorou os orcs para deixá-los mais eficientes, talvez por ainda se sentir ligado à criação original de Morgoth e não querer mudar demais. Já Saruman quis ir além. Ele tentou criar um exército que mantivesse as vantagens dos orcs, mas sem suas fraquezas. Os Uruk-hai de Saruman, que conseguiam lutar sob o sol e tinham mais traços humanos, foram o ponto alto dessa ideia. Ele criou seu exército em segredo, debaixo da terra, e fez isso muito rápido. Sauron levou séculos para formar suas forças, enquanto Saruman montou as dele em bem menos tempo. Então, e se ele tivesse tido mais tempo? Talvez o abismo de Helm tivesse sido destruído. Talvez Rohan não tivesse ajudado Gondor na Batalha dos Campos de Pelennor. Talvez Aragorn nunca tivesse marchado até os Portões Negros. A verdade é que se o exército de Saruman tivesse crescido mais, o destino da Terra-média poderia ter sido completamente diferente. Os Uruk-hai não eram só orcs um pouco melhores. Eles tinham o potencial de mudar tudo se tivessem tido tempo o suficiente para isso. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!